é possível porque esse caminho que adotamos historicamente não foi capaz de construir uma sociedade melhor. Tenho a profunda crença de que o caminho é esse, estamos apontados para o rumo certo, há instituições importantes, e me incluo a nossa Federação nesse sentido, instituições sérias e consagradas, nós aqui na casa temos 80 anos de existência, que asseveram uma observação adequada do desenvolvimento da mediação. Por isso, essa manhã, marcarmos ainda no ano de 2015, inclusive com a assinatura do pacto, para uma referência de marco inicial mais objetivamente apresentado à sociedade aqui pela Federação, é muito importante. Mas, feita essa introdução, me desculpe, mas a gente, quando organiza, tem umas coisas que precisam ser ditas. Eu tenho uma pergunta. É para perguntar que eu tomei o microfone. Mas queria ouvir dos colegas, e sou advogado há muitos anos, que nós, na verdade, encontramos sim uma resistência dos nossos clientes. As empresas que, quando já chegam, muitas vezes até nós, nas últimas décadas têm mudado a observação de que advogado é só para resolver problema, errada, porque a consultoria e a consulta prévia evitam os problemas. Então, muitos deles já chegam postos nos escritórios, mas nós tendo um espaço prévio para manejar o conflito de uma maneira diferente, com obrigações novas que vieram esta semana com a recente publicação do aspecto ético dos advogados, árbitros e mediadores na lei que regulamenta a ética do exercício da advocacia. Isso é muito importante. Mas é difícil para nós, lá pelas tantas, sustentarmos, eu continuo sustentando, mesmo que difícil seja, mas eu queria ouvir dos professores argumentos de como é que a gente deixa mais evidente para o cliente, afora todas essas informações objetivas, que diz, não vou ter mais dinheiro para gastar ainda com o mediador. A questão econômica acaba sendo, num país que não verte dinheiro, sendo uma questão bastante delicada, e quem sabe, e tenho certeza que a experiência dos senhores pode nos trazer algum elemento de convencimento dos nossos clientes, porque insisto, uma questão é cultural, o Ricardo bem salientou que nem os advogados ainda confiam plenamente nisso, tanto que tem receio de perda de espaço profissional, mas não é nada disso, é o contrário, um serviço a mais que os escritórios de advocacia oferecem ao mercado. A preocupação era exatamente igual na arbitragem, fizemos as palestras reunindo várias associações comerciais, industriais e serviços, que são as que formam a Federação, são hoje 238 no Rio Grande do Sul, reunimos aí de 10, 15 em 15, os advogados sentavam no fundo da plateia, de soslaio, isso é uma expressão gaúcha, entreverado, assim, olhando de canto, justamente porque desconfiados, imaginavam que fossem perder espaço. Quando a experiência arbitral, e acredito que vai ser exatamente assim na mediação, é um espaço novo. Nas arbitragens, não tem nenhuma nessa casa, ou nas arbitragens que conheço, que tenha pelo menos 4 advogados de cada lado. Por quê? Porque o procedimento é condensado, o procedimento é muito mais dinâmico, a prática leva a mais de um colega conduzir as arbitragens. E, portanto, esse receio que começa pelos profissionais do direito, ele é importante de ser destruído também com os clientes, que tem um pouco dessa impressão de ser mais um custo, em alguma medida até uma noção de perda de tempo. Gostaria de ouvi-los e obrigado, desculpe o tempo, gente. Gabriela. Eu queria pedir a minha apresentação de volta um pouquinho. Você pode me passar isso, passador? Bom, mas eu já começo a dar resposta. Iluminada por um sócio do Dr. Cazul, eu até mencionei isso ontem no nosso jantar, eu passei um tempo nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa informal sobre os elementos formadores de mercado, porque a minha pergunta era exatamente a que nós todos nos fazemos, né? Se isso é tão bom, por que isso não pega, né? Eu há tanto tempo aqui trabalhando para que isso aconteça, com pessoas maravilhosas como o Ricardo, empreendendo os melhores esforços e tal, e por que, né, o que está faltando? Então, tive essa oportunidade de passar um tempo lá entrevistando pessoas que viveram a gênese do mercado lá, que foi há uns 20 anos atrás, 20 a 30 anos atrás. E o que o sócio do Dr. Cazul, não por acaso, já inteligente por esse motivo, me falou, ele é obviamente um sócio muito respeitado no escritório, que viveu essa gênese, começou a levar casos para mediação há 30 anos atrás,
E ele me disse o seguinte, inclusive é interessante que se note que há 30 anos atrás, os Estados Unidos estavam vivendo uma crise econômica em magnitude semelhante à que nós vivemos agora. Por motivos econômicos, base econômica completamente diferente, mas uma realidade financeira, monetária, muito parecida com a nossa dificuldade atual. E ele falou o seguinte, eu não comecei a levar casos para mediação porque eu era apaixonado pela mediação como você ou porque eu queria ser bonzinho. Eu comecei a propor a mediação para os meus clientes porque eu precisava oferecer uma alternativa mais inteligente do que o meu concorrente estava oferecendo. E aí entra uma questão, obviamente o advogado precisa saber cobrar para poder, vou chegar aqui no meu último slide, que eu ia mesmo falar sobre isso, mas aí eu tive que tirar, não deu tempo. Existe uma questão de saber cobrar, e nisso a OAB tem um papel fundamental para que o advogado ganhe a mesma coisa. É mais ou menos assim, como tem muitas mulheres na plateia, eu vou usar esse exemplo que eu vivi, né? A minha grande preocupação quando eu engravidei era saber se o obstetra ia ganhar a mesma coisa se fosse parto normal ou cesárea. Porque eu queria que fosse parto normal. E aí eu escolhi um obstetra que ia ganhar a mesma coisa, então para ele tanto faria. Depois eu tive outras questões com ele, mas enfim. Eu descobri que o tempo era diferente, né? Então ele preferia cesárea. Mas enfim, eu queria parto normal. Mas fato é, a gente precisa ter, num incentivo econômico ao advogado, porque ninguém está trabalhando por caridade apenas, né? Pode incluir também, mas não apenas. Todo mundo tem conta para pagar. Mas a gente tem que ter um incentivo econômico igual ou melhor para o acordo. Porque se o acordo é melhor para o business, por que eu vou fazer do advogado um parceiro da briga, aliando o ganho dele ao prolongamento do processo? Qual é o sentido que faz eu pagar um advogado por mês, por quanto tempo o processo dure? Né? A gente tem 1 milhão de piadas para contar de advogado sobre isso, que não vem ao caso, né? Então, a primeira coisa é o advogado saber contratar os seus honorários com o cliente para que, no caso de um litígio, quanto antes ele resolver, melhor. Não faria sentido isso? Eu já ouvi de advogados em mediação me dizendo, porque às vezes eu peço para conversar só com o advogado, aliás, eu normalmente faço isso antes de começar a mediação, para que o advogado tenha tempo de ser o herói do seu cliente. Eu quero que ele seja o herói do seu cliente. Eu preciso ser a pessoa, quanto menos eu aparecer na solução, melhor eu fiz o meu trabalho. O que requer um altruísmo que é contraintuitivo em tudo aquilo que a gente aprendeu, principalmente na faculdade de Direito. Então, eu sempre busco ter primeiro uma conversa com os advogados, mesmo quando eu faço mediação judicial, isso é requisito para mim, nem que seja por telefone, quando o caso é mais complexo, eu faço pessoalmente, antes do advogado estar diante do seu cliente numa mesa de mediação. O advogado não pode chegar com medo de não conhecer a mediação. Ele precisa ter tempo de ser ele o proponente da mediação perante o seu cliente. Ele precisa ser o herói do cliente. E eu não tenho nenhum ego que me impeça de fazer isso, muito pelo contrário. Então, isso é uma questão de desenho do sistema de diálogo, né? Eu começo pelo advogado, não porque o advogado vai ser o protagonista, porque ele precisa aprender a ser assistente em negociação, coisa que ninguém ensinou para ele na faculdade, pelo menos não por enquanto. Não os advogados que hoje estão protagonizando aí a cena, né? Então, eu preparo o advogado para que ele prepare o cliente dele, para que ele chegue bonito na fotografia. Isso é muito importante. A outra questão que eu acho muito importante, e isso tem tudo a ver com a questão do pacto, isso se comprova estatisticamente no mundo inteiro, não estou falando de achismo, estou falando de pesquisas cientificamente válidas no mundo, é que a decisão pelo método, inclusive a arbitragem, que é logicamente semelhante ao judiciário, precisa sempre ser anterior ou exterior ao conflito. Anterior, ela pode ser por contrato, que são as cláusulas compromissórias, que foi um grande diferencial da Lei 9.307, que tornou a cláusula compromissória exequível per si e não dependente de uma ratificação pós-conflito, que era o que fazia, desde 1824, a arbitragem na nossa legislação não ser praticada. Então, se você está em conflito, aquele conflito que impede o diálogo, como é que você vai decidir por qualquer coisa, principalmente por um método colaborativo, e quem vai ser o interventor nesse modelo colaborativo? Como é que você vai conseguir confiar na mesma pessoa que a outra parte confia? Por definição, se o outro confia, você já não confia. Então, é impossível escolher um mediador.
Então, a Lei 13.140 se preocupou em criar uma compreensão, e a gente está falando de Brasil inteiro, né? Se Rio, São Paulo, Porto Alegre já tem poucos advogados conhecedores da mediação e de como fazer uma cláusula compromissória, imagina no resto do país. Então, a lei trouxe os elementos básicos de uma cláusula compromissória para que ela não seja vazia ou defeituosa. E ela ainda preenche esses requisitos quando a cláusula seja silente. Se a cláusula vier toda preenchida, quem fez isso foi o advogado. E o advogado tem todo o protagonismo disso e, obviamente, isso precisa ser adaptado de contrato para contrato. Então, por exemplo, a lei prevê que precisa ter punição, penalidade em caso de não comparecimento à primeira reunião. Mas é óbvio que isso não pode se aplicar a um contrato de adesão, principalmente se o não comparecedor seja o cliente, óbvio. Então, ali você pode mencionar punição nenhuma. Ok, está valendo, né? Mas a cláusula compromissória é a forma privada, e o pacto serve para isso, o pacto é uma grande guarda-chuva de cláusula compromissória, para que a decisão pelo método seja anterior ao conflito. Assim como na Argentina e na Itália, por exemplo, dentre outros, em que a lei prevê a mediação que a gente chama de obrigatória, aí, entre aspas, porque essa palavra é controvertida. A obrigação é sempre de comparecer à primeira reunião, e isso é dito na nossa lei. Né? Você nunca pode obrigar alguém a negociar de boa fé, mas você pode obrigar alguém a comparecer a uma primeira reunião para ter uma oportunidade de... eu não estou conseguindo ler, tá? Não adianta. Depois eu leio. Tá, isso quer dizer que eu tenho que terminar. Mas, rapidamente, só para alinhar. Então, você precisa ter essa obrigação de comparecer, ter a punição pelo não comparecimento, porque sem punição qualquer previsão é mera retórica, né? Ou você tem que ter o judiciário, e aí a gente entra ou assim, uma política pública de uma empresa, política interna de uma empresa, como é o caso da GE, que o Dr. Cazul mencionou, que é um paradigma no nosso mercado, e outras que têm uma decisão anterior ao conflito específico, dizendo que, em caso de conflito, eu vou à mediação. Então, eu não preciso parecer fraco de escolher o método colaborativo. Por isso que eu botei o pitbull na nossa transparência. Porque todo mundo, num processo negocial importante, quer mostrar os dentes. Porque é mostrando os dentes que você se protege de uma eventual briga, para uma eventual briga. Então, isso a gente não vai tirar com a mediação, ninguém vai ficar bonzinho, ninguém vai evoluir espiritualmente só porque existe mediação no mercado. Né? Então, a gente ainda tem muito caminho até lá, enquanto isso a gente precisa de contrato, a gente precisa de punibilidade para o não comparecimento, e é no comparecimento diante de um bom mediador, e tem que ser bom, que dá nó em pingo d'água, que faz chover, né? Que as partes vão ter a oportunidade de, salvando a sua cara, que é uma expressão que a gente usa muito em mediação, save face, né? Salvando a sua imagem, optarem inteligentemente por um método colaborativo. E o pacto está aí para isso. Vou passar para o Diego. Doutor André, obrigado pela pergunta. Essa pergunta foi o tema do debate que a gente teve em Foz do Iguaçu. Deram espaço para um painel de mediação no encontro anual do Comitê Brasileiro de Arbitragem, né? E o debate foi com advogados e mediadores. E assim, qual que é o papel do advogado? Ele é um cão de ataque, né? O cliente solta o advogado para atacar, ou o advogado tem um papel estratégico na definição, né? Se vai negociar, não vai, no acordo. Quanto o caso já chega num estado deteriorado na mão do advogado e qual é o papel dele de tentar buscar? Então, unanimemente, a resposta dos advogados foi: nós enxergamos que nosso papel é conversar com o cliente e tentar persuadi-lo do que é melhor para ele. Não é dizer assim, ataque e a gente vai e ataca. Quer dizer, o papel do advogado é ter um trabalho de ponderar, de debater, inclusive, que é o que o código de ética que o senhor mesmo mencionou indica, que é o papel do advogado como um estrategista junto com o cliente, não alguém que meramente vai entrar com a ação. Como o professor Cazul colocou também, e a Gabriela também complementou o exemplo da GE, a GE aprendeu a remunerar melhor os seus advogados no acordo. Eles começaram a dizer, nós vamos remunerar os advogados com acordo na mediação. E isso trouxe para eles ganhos
calculados de 20 milhões de reais em um ano. Tem um estudo da Harvard Business School que estudou o case da GE, da resolução antecipada de disputas. Eles economizaram 20 milhões em um ano de dólares em custos mensuráveis, que é gasto direto, sem contar custo de oportunidade, que os executivos perderam tempo nos litígios, que eles estimam que daria 40. Só que não conseguiram calcular na ponta do lápis esses 40. Então, é uma economia muito grande. Né? O último ponto sobre essa questão é que oferecer a mediação é uma vantagem competitiva do advogado. O escritório de advocacia que oferece isso, ele vai conseguir resolver o problema do cliente de uma maneira mais rápida e ele vai ser mais escolhido. Os escritórios hoje em dia, alguns poucos grandes escritórios de São Paulo, que têm quase todas as arbitragens, eles não têm nem... fica aquele dilema, vou expandir a equipe, o que eu faço? A mediação acaba sendo um bom negócio para eles. As pessoas contratam eles com cap de horas. Resolver por mediação é um bom negócio se você tem um volume de caso. Para quem que não é bom negócio? Para quem tem aquele caso na vida, aquele caso na morte. Ele quer manter o caso vivo. Então, um advogado que oferece a mediação rapidamente vai ser identificado no mercado como um bom advogado. Acho que isso faz parte da cultura. Esse problema de remuneração do advogado é crucial, eu acho. Eu acho que o advogado não oferece para o cliente a mediação, primeiro porque não há cultura da mediação, e ele acha que se oferecer mediação para o cliente, ele está sendo comprado pela outra parte, está mostrando fraqueza. Essa avaliação existe ainda. Então, eu acho que tem que formar a mentalidade, uma nova cultura entre os empresários, os clientes do escritório. Mas se o escritório começar a praticar, se organizar melhor setor de negociação, por exemplo, eu acho que é um caminho já, porque a negociação é extremamente importante. Ao menos quando eu me formei, na década de 50, né, a Gabriela nem era nascida na época, né, nós não propunhamos uma demanda sem chamar a outra parte. Né. Hoje o que acontece? Não sei se existe aqui no Rio Grande do Sul a nomeação de advogado dativo. Existe? Não mais. Porque em São Paulo, apesar da existência da Defensoria Pública, a Defensoria Pública tem 600 defensores, um quadro insuficiente, e pela informação da OAB, né, quase 50 mil advogados sobrevivem da nomeação que o juiz faz. E o pagamento é feito na base de convênio que existia entre a OAB e a Defensoria Pública. Houve uma briga, ainda está no Supremo, inclusive, não sei se o convênio existe, mas a remuneração era feita à base desse... Mas o que acontece? Na tabela dessa remuneração, só existe remuneração para o dativo que entrar em juízo. Remuneração é por etapas, fase por fase. Então, nós, quando organizamos, ajudei a organizar o núcleo, né? A resolução fala em Sejusc e o núcleo, que é o órgão inteligente do Tribunal de Justiça, para organizar o Sejusc. Fomos fazer uma interlocução com a Defensoria Pública. Agora, por que vocês não alteram, né, esse convênio e passam a remunerar os advogados dativos pelo serviço de mediação, antes da judicialização? Paga um pouquinho menos, né, mas paga logo. Olha, foi uma dificuldade para entender. Parece que agora já mudaram,
Ele disse, não, mas isso vai afetar o nosso orçamento, não sei o quê. Não havia nenhuma preocupação de tentar mudar essa lógica, né? É uma lógica perversa, porque só recebe remuneração o advogado dativo que ajuizar. E por etapa, primeira instância, segunda instância, na fase de recursal. Não sei se aqui não existe. Bom, mas, então, só a gente adiantando, mas eu queria só fazer uma síntese aqui, né? Pelo que escutamos, é o aspecto econômico, que é fundamental que seja visto pelos advogados, pelas partes, e uma das questões que a gente vem se debatendo, nós vendemos muito mal, nós, mediadores, o trabalho da mediação para a sociedade. Aí a importância de usar a imprensa, né, com programas e debates como esses, em relação a um trabalho tão brilhante, né, e com tantos resultados positivos, tanto de ordem econômica, né, como social. E passa, né, eu só queria fazer essa contribuição, porque nós fazemos parte, junto com o Diego, com o Eduardo, do Conselho Federal da Ordem, e um dos temas que nós estamos discutindo é a tabela de honorários em relação à remuneração dos advogados em mediação, né, como também a previsão de tabela dos mediadores com formação em direito. Só que, atualmente, pediu para solicitar para deixar a lei entrar primeiro em vigor, para o ano que vem a gente poder debater isso, que foi um tema tão quente, né, que foi o maior conflito que nós tivemos ao longo desses 3 anos, foi discutir nacionalmente a questão da remuneração do advogado em mediação. O problema é que todos os mediadores eram parte da discussão. Exatamente. Então, foi quente, mas é um ponto que está em construção e já há previsão. Bom, nós temos aqui uma outra questão muito importante, né, pelo nosso colega Ricardo, mediador, Charles Barcelos. Após o alinhamento dos interesses das partes e dos números finais, qual o papel do mediador na elaboração do acordo? Se ele interfere na redação ou deixa para as partes integralmente constituírem esse termo de acordo? Com vocês. Posso? Essa é uma excelente pergunta, é um ponto muito importante na mediação. Assim, obviamente, quando há advogados na mediação, a melhor coisa que tem é deixar eles cuidarem da redação do acordo. Então, o mediador está conduzindo e está tranquilo porque os advogados estão cuidando. Então, normalmente, você chega num termo final na mediação, você vai fazer ali algum termo simples, os advogados vão voltar para casa, você vai listar o acordo, os advogados vão voltar para casa e construir documentos mais complexos. Na prática, para mim, eu tenho a sensação como se você estivesse correndo uma maratona e quando você chega na linha de chegada, a linha é esticada. Porque, indefinidamente, quanto mais você corre, você não enxerga a linha. Porque redigir um contrato abre uma série de microdiscussões que você ainda não tinha explorado, né? Então, contratos de resseguro, por exemplo, a maneira que você escreve e descreve o acordo pode implicar na alocação para uma torre de resseguradores ou outra, porque são às vezes 40, cada um tem 0,%. Então, o cara vai puxar a linguagem para dizer que foi mais em tal período ou em outro, e aí vira uma nova guerra. Sempre, quando você vai pôr por escrito, surge um monte de detalhes. E o que eu tenho feito como mediador? Eu fico à disposição e, quando engancha, você entra pontualmente para acertar os detalhes. Então, normalmente, se termina uma mediação, fica mais 1 mês, às vezes 2 meses, só para chegar no termo. Quando não há advogados, é complicado o papel do mediador. Quer dizer, você pode redigir ou não, redigir o acordo. É muito difícil, porque você vai colocar, por exemplo, uma cláusula de multa em falta de pagamento. Você vai sugerir isso, um lado vai falar, pô, você está de que lado? Quanto é a multa, quanto não é? Então, é muito delicado. Eu já me pediram, já fiz, é extremamente desgastante. Falou, vou dar uma base neutra, vou pôr aqui os pontos que vocês têm que debater e se entender, e eu vou formalizando. Mas, mesmo assim, é difícil. Eu prefiro muito, arrumem seus advogados, façam.
mas é um ponto delicado. Eu concordo em gênero, número e grau, e muitas vezes, assim, a teoria que a gente aprendeu, acho que o Diego também, né, nos Estados Unidos, onde o mercado já está num nível de sofisticação, alguns anos à nossa frente, não muitos, acho que a gente vai chegar lá mais rápido, mas enfim, no mercado sofisticado, o papel do mediador termina nos bullet points que os advogados vão levar para redigir. Mas isso ainda não é a nossa realidade, e ainda falta. E a gente pode perder todo o trabalho se, a partir daquele momento, a coisa travar de novo. E aí a gente já tem um recrudescimento, porque aí, quanto mais vezes as partes tentaram chegar a uma solução e não conseguem, maior fica o ceticismo em relação a qualquer processo amigável. Não digo nem pacífico, mas amigável. Então, a gente realmente precisa cuidar até o fim. O filho é nosso até chorar. Então, enquanto não chorar, você, mãe, não corta o cordão umbilical, né? Então, isso é muito importante. A questão é como a gente vai fazer isso. A gente não pode confundir a redação do contrato. Qualquer redação vai poder agradar um lado mais do que a outro. Qualquer redação é uma escolha, é um recorte. Então, é fundamental que as partes e seus advogados protagonizem isso. Mas tem muitas maneiras da gente fazer isso. Uma delas, que eu às vezes faço, é fazer a redação numa sala a três, com todos os envolvidos, numa tela que todo mundo esteja enxergando. Eu estou lá pilotando, mas está todo mundo assim, tá bom? Não, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. E a gente redige a várias mãos. Mas se a gente deixar no meio do caminho, provavelmente não vai chegar no final. Teria alguma questão? Doutora Alegretti, nosso colega mediador, um estudioso da mediação há 30 anos. 34. Na verdade, eu não quero fazer questionamentos, mas quero manifestar, em nome de duas instituições que eu aqui represento, o Gabinete de Mediação Privado aqui de Porto Alegre e o Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios, o IBGEM, cujo curso de Direito eu coordeno. E que, preocupado com a mediação, já tem em seu currículo obrigatório 3 disciplinas de mediação. Uma disciplina teórica, um laboratório de mediação e um estágio de mediação, perfazendo 3 semestres. E está organizando uma pós-graduação lato sensu, especialização em mediação, especificamente empresarial, a iniciar-se, se tiver quórum, em março de 2016. Mas eu quero dizer que, ouvindo o brilhantismo das exposições e tendo podido novamente conviver com o Watanabe, eu quero dizer que o meu tempo não está perdido. Eu vou passar mais tempo na estrada do que aqui discutindo mediação. Eu não estava em Porto Alegre e volto para Torres assim que terminarem os trabalhos aqui. E trabalhando a mediação, especificamente mediação, intuitivamente ou praticamente, estudando a mediação teoricamente, desde 1980, e ouvir Watanabe dizer que precisamos trabalhar a gestão do conflito, isso para mim soa aos meus ouvidos como música. Porque, na verdade, eu defendo que a mediação deve trabalhar o conflito sempre. Ela deve transformar o conflito, porque o conflito nunca se resolve. Embora
devamos, segundo um modesto entendimento, no setor empresarial, estar focado na solução do problema. Mas quem me diz que aquelas pessoas que apresentam um problema não têm conflitos? Sejam advogados, sejam empresários, ou sejam aquelas pessoas que nós estávamos acostumados a trabalhar na mediação comunitária inicialmente. As perguntas que eu iria fazer foram respondidas nas falas. Eu vou fazer uma provocação. Depois de tanto tempo, depois de tantas experiências, Estados Unidos, França, Portugal, Argentina, onde a mediação parece que fracassou, a ideia de que está novamente engateando, não? Mas onde temos aqui marcos regulatórios que, a partir da Resolução 125, culminam, Jobim, com o novo Código do Processo Civil, onde a lei provoca uma revolução copernicana, eu vou mais a fundo do que você, né? Trazendo essa nova postura de solidariedade no lugar do litígio. A minha pergunta é, isso vai ser implantado por onde? Todas as experiências servem de balizamento, mas é na escola que vai se formar o futuro homem solidário, homos solidários, que vai deixar de formar o galo de rinha, para formar o homem que ajuda a buscar soluções. Então eu pergunto, me perdoem, o Falek, que eu faça essa pergunta ao professor Watanabe. A nossa mediação, professor, com tudo isso, não está se transformando numa ciência da mediação? Fala bem pertinho. Se não está transformando uma ciência. Não sei se é uma ciência ou arte. Eu acho que tem muito de arte e também uma arte informada pela ciência. Eu acho que alguma coisa de ciência, eu acho que vai ter que embasar essa arte, né? Eu fui, semana passada, fazer o curso de treinamento de mediador. Mediador não, negociador. Quem deu o curso foi o Dr. Diego Falek. Olha, há muita coisa que eu estou aposentado já no tribunal há 30 anos. Eu fui juiz, depois desembargador, e me aposentei. E a gente se aposenta com a convicção de que já aprendeu tudo. Mas assistindo ao curso de negociação, eu cheguei à conclusão de que não sabia absolutamente nada em termos de... Eu sabia julgar, mas tentar convencer as partes para uma solução, né, como negociador, absolutamente nulo. Eu tenho a impressão de que a maioria é assim, quer dizer. Então, eu acho que tem que estudar, tem que haver um pouco de ciência, mas há muito de arte também. Então, eu acho que as faculdades... Em que faculdade o senhor leciona? Tem curso de Direito também? Curso de Direito, né? Eu tenho a impressão de que os seus alunos, né, com a disciplina que o senhor deve ter criado, não sei se é obrigatória ou facultativo. Na USP, eu estou aposentado na USP, mas dou ainda aulas na pós-graduação, mas em termos de orientação.
E ali, quando saiu a resolução, junto com a professora Ada Pellegrini, nós criamos uma disciplina que ainda é facultativa. Facultativa porque não deu para colocar na grade curricular, porque é muito complicado, mexer com muitos professores, mas a ideia é tornar obrigatória essa. Mas eu acho que tem que transmitir alguma coisa de ciência, porque eu acho que mediação é multidisciplinar. Né? A pessoa tem que saber como lidar com o homem, com o ser humano, um pouco de psicologia também. Né? Vocês que praticam a mediação devem saber disso. Olha, eu me convenci do curso que eu fiz, que eu não sabia absolutamente nada. Essa é a realidade. E eu acho que o próprio doutor Diego, a doutora Gabriela, também sabem que o mediador se forma ao longo de toda a vida. Né? Vai se aperfeiçoando dia a dia, a cada mediação, né? Vai acrescendo um valor. Então, eu colocaria, não apenas como arte, mas também como ciência, um pouco de ciência. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Em função do adiantado da hora, e nós temos que assinar o pacto, né, eu vou solicitar que as perguntas, né, vocês possam colocar por escrito, que nós iremos repassar, né, aos nossos palestrantes aqui para que possam responder, inclusive por e-mail. Tá? E aí eu convido o doutor André e o Eduardo, né, para passarmos para a assinatura do pacto. Agradecemos a participação de todos nesse debate. Solicitamos que permaneçam à mesa. Daremos início, então, à solenidade de assinatura do Pacto pela Não Judicialização de Conflitos Empresariais. O pacto é um compromisso do empresário de adotar interna e externamente boas práticas de resolução de conflitos por meio dos métodos consensuais, notadamente a negociação, a mediação e a conciliação, quando apropriadas. Convidamos o doutor André Jobim de Azevedo, presidente da Câmara de Arbitragem da Federação, CAF, para conduzir a assinatura do Pacto pela Não Judicialização de Conflitos. Pela não judicialização como um momento marco, um momento que aderimos e nos posicionamos em favor de métodos mais inteligentes e mais eficientes de solução de conflitos. Professor Watanabe, por óbvio, lhe dou a preferência. Isso. Pela casa fazer e depois passo adiante dos colegas. Eu vou assinar a primeira vez. Isso. Doutor Leguete pode assinar conosco também, que é foto. Vamos lá hoje. Essa é a yourself, não é o self. Lembramos novamente que dentro da pasta que os senhores receberam no credenciamento tem uma ficha de avaliação do evento. Solicitamos a gentileza de preencherem e entregarem às nossas recepcionistas na saída. Doutor Armando Burdi, por favor. E aí vai encerrando e eu vou dar os livros. Doutor Armando Burdi aqui. Obrigado.
Então, finalizando, né, agradecer a presença de todos e colocar aqui esse agradecimento especial ao Diego, a Gabriela, ao Dr. Watanabe, né, que nos honraram, né, com suas presenças e aceitaram imediatamente o convite, né, como forma de contribuir com as suas experiências e reflexões. Ao Dr. André, né, pela iniciativa, né, e apoio total em relação à organização do evento, e ao Eduardo, né, faltam palavras, Eduardo, né, entendeu? Porque realmente de Brasília para organizar, né, e nos dar as condições para poder viabilizar isso, parabéns para ti, para a equipe, né, que tanto contribuíram, e é o primeiro evento que estamos fazendo ao longo do ano que vem, com certeza nos próximos anos, desenvolvermos inclusive cursos de mediação que serão oferecidos, né, e a construção do nosso grupo, né, com regulamentos, várias questões, que o Dr. Ricardo Chaves Barcelos também, que já vai estar fazendo parte, né, irá contribuir com a sua experiência, né, com as suas reflexões, que é muito importante termos colegas advogados com essa envergadura, né, com essa consciência profissional por esse tema, né. E aos demais colegas, não quero citar o nome de todos, porque a gente acaba sempre esquecendo, né, doutora Herta, doutora Josiane, que são colegas da OAB, que sempre têm participado, né, e aos demais colegas, muito obrigado, né, pelas suas presenças. Tá? Agradecendo os integrantes dessa mesa, agradecemos também a presença de todos e desejamos uma ótima tarde. Muito obrigado.